aconteceu entre Juventude e Internacional, onde vocês devem ter visto um torcedor, cara, invadir o campo na hora que o atacante do Internacional errou o pênalti. Né? Ele errou o pênalti, do nada entrou um torcedor para bater no cara. Só que aí, o que acontece? Ele foi contido lá pelos jogadores do Juventude e, ele começou a soltar soco em todo mundo. E o Alan Rusch, numa atitude de defesa, deu um murro no cara. O cara caiu, beleza, foi contido ali, ok. E aí o que acontece? Chamaram o VAR pro Alan Rusch. E pasmem, vocês devem saber, porque quem não sabe, o cara expulsou ele, o árbitro expulsou ele e o Juventude foi prejudicado aí com essa ação, apesar de ter se classificado, naturalmente foi prejudicado, porque do jeito que tá, ele não vai jogar o próximo jogo, né? Até agora a gente não tem nenhuma informação que ele vai voltar, até agora a gente, por hora, ele tá expulso. E será que corre o risco de pegar um gancho? Cara, ainda tem isso, né? Cara, aí eu queria debater isso com vocês, eu tenho alguns pensamentos em relação a isso que aconteceu, mas vou ouvir vocês primeiro aí, ver o que vocês pensam sobre isso aí, sobre isso que aconteceu, esse absurdo. Você quer começar, Guto? Porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto aí, viu, meu? Eu tô engasgado. Então, eu, na minha opinião, achei muito injusto. O cara foi defender um companheiro de profissão, né? E tá certo que, enfim, a agressão, tanto do lado do Alan Rusch, não era a melhor ação, né? Mas, assim, dentro do momento, assim, em fração de segundos, enfim, foi se defender, né? E acabou acertando um soco no torcedor. Mas também, assim, o VAR não deveria, na minha opinião, ter entrado no lance e ter expulsado o jogador. Eu achei totalmente injusto. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Absurdo, tá? Inclusive, antes de eu começar o meu comentário, tá na regra que nenhum jogador pode agredir a arbitragem, companheiro da própria equipe, companheiro do time adversário, membros de qualquer comissão técnica que seja, membros de imprensa, torcedor eu falei, né? Já falei também, não pode agredir o torcedor, tá? Não pode agredir gandula, ou seja, não pode agredir ninguém que esteja ali no campo de jogo trabalhando ou o torcedor. Só que eu entendo que o jogador ele não pode pular o alambrado. Hoje a gente tem arenas, né? Então ele não pode ir lá na torcida, catar um torcedor e socar. Isso aí eu acho demais, demasiado. Só que, por outro lado, o torcedor não tem o direito de entrar em campo, por mais ruim que esteja o seu time, por mais cagada que os jogadores estejam fazendo, o jogador não tem direito nenhum de entrar em campo e ir lá agredir um jogador, qualquer que seja, do mesmo time que ele torce ou do time adversário. Se ele não está gostando do que está vendo, o melhor protesto não vai mais no estádio. Não vai. Se 40 mil pessoas que enchem um estádio estiverem insatisfeitas e quiserem protestar legal, é fácil. É só não ir no próximo jogo. Deixa o estádio vazio. É o melhor protesto que tem. Não vai. Agora, o cara se achar o bonzão, o bonitão, o fortão, o roludo, que vai lá e vai agredir jogador, vai agredir arbitragem, vai agredir repórter, vai agredir quem, gandula, quem é que seja. Não, o torcedor não tem, qualquer que seja o torcedor, ele não tem direito de fazer isso. Aí o Alan Rusch e outros jogadores do Juventude foram defender, como o Guto falou, defender um companheiro de profissão. Seguraram o cara, tal. Eu vi as imagens, antes do jogador chegar perto do jogador do Inter, eles já estavam fazendo assim com a mão, calma aí, o cara foi. Aí, né, ato contínuo, o torcedor foi para cima do Alan Rusch, poxa, ele se defendeu. Agora, você não pode agredir o torcedor, mas você tem que apanhar do torcedor? O torcedor pode bater em você, mas você não pode se defender bater no torcedor? Eu faria o mesmo, sinceramente. Eu tive 15 anos como profissional de arbitragem dentro de campo e sempre falei, qualquer torcedor que invadiu o campo para vir me agredir, ele vai apanhar. Ele vai apanhar. Eu vou gastar dinheiro com uma bandeira nova, mas eu vou arregaçar a bandeira na cabeça dele. Juro por Deus. Eu falei, não vou apanhar de torcedor, jamais. Jogador ainda, você até se contém, você fala, calma lá, porque você tem outros meios de punir o jogador, certo? Certo. Torcedor, não. Torcedor entra, agride arbitragem, agride jogador, tal. O que acontece com ele? Ele é retirado ali do campo de jogo, né?
ele vai preso ali, tal, vai assinar um termo circunstanciado e tá livre para a próxima partida do time dele, ele ir lá encher o saco de novo. Tá? É complicado. Agora, como eu estava falando, ele pode agredir o jogador não pode agredir ele? Barbaridade. Agora, eu até procurei o nome desse árbitro do VAR dessa partida, ainda bem que eu não achei. Eu vou falar um negócio para vocês, esse cara é um otário, é um banana, ele apitou o quê? E onde? Meu, tem um pouco, sabe do quê? De bom senso. É isso. Poxa, ele viu todo o lance. O cara entrou para agredir um jogador X. Os jogadores Y foram lá e defenderam o cara. O jogador tentou agredir esse jogador X. O jogador X agrediu esse idiota desse torcedor. Meu, não tem que chamar o árbitro para expulsar o cara. Se o jogador tivesse ido para cima do cara, sem eira e nem beira, sem motivo nenhum, ok, mas ele estava se defendendo. E aquele lance lá do torcedor do Santos que entrou para agredir o Cássio? E se o cara tivesse acertado uma facada no Cássio, uma paulada, um tiro ou qualquer outro tipo de coisa? O que teria acontecido? Esse torcedor estaria preso hoje? Muito provavelmente não. Já teria lá cumprido os seus 6 meses, né? Réu por bom comportamento, já estaria nas arquibancadas de novo para fazer outra vítima. Meu, essa galera da arbitragem de hoje em dia, eles precisam ser mais inteligentes, porque a arbitragem não é só você saber as 17 regras. Você tem que ser inteligente. E, às vezes, na arbitragem, você tem as 17 regras e você tem que criar a 18ª, a 19ª. Você tem que ser esperto, inteligente. Tem coisa que você vê, mas você não enxerga. Tá? Seus bobão, seus babão, seus bundão que estão aí nessa porcaria desse VAR só fazendo cagada. Prestem atenção. Não é tudo que vocês têm que chamar para o árbitro expulsar o jogador. Então, galera, eu sei que estou me estendendo aqui com esse caso, poxa, mas ridículo isso aí, ridículo. É a banana comendo o macaco. O torcedor pode entrar em campo e agredir o jogador, né? Agredir a arbitragem, dar tapa na cara, pé na bunda, agora ninguém pode encostar a mão nele. Mais uma vez eu falo, se o torcedor está insatisfeito, não vai. Economiza o seu dinheiro, não vai. Tá? Se 10 mil torcedores deixarem de ir na próxima partida do time dele que ele está insatisfeito, o time vai perceber. Se ninguém for, melhor ainda, é o melhor protesto. Não tem que ir lá agredir. A agressão não vai resolver nada. Esse torcedor apanhou e apanhou pouco. E teria que ter apanhado mais. Entendeu? Teria que ter apanhado mais. E sobre esse rapaz do VAR, eu só não vou falar mais coisa dele para não ter problema futuro. Mas que vontade de falar eu tenho. Tá? Então, o que eu tinha de falar sobre esse lance é isso. E a torcida do Internacional é reincidente, né? Porque uma vez aconteceu isso, né? Um torcedor invadiu com o filho, né? Para agredir os jogadores. Então, com a filha no colo, cara. No colo, então. Um absurdo, né? Exato. Olha só. Ele entrou para agredir. E se o jogador desse um murro nele e acertasse, ele caísse com essa criança e machucasse essa criança? Imagina só como esse cara que fez isso, que entrou com a criança no colo para agredir o jogador, como esse cara é um imbecil, é um trouxa, não pode fazer isso. Exatamente. Né? Não pode fazer isso. Você leva o seu filho para ver uma partida de futebol e você invade o campo com o seu filho no colo para agredir um jogador, para bater, porque ele é o todo-poderoso. Mas ele não imaginou que ele poderia apanhar. E se, olha só, e se um policial com um cacetete dá uma cacetada nele e acerta a criança? Ia machucar a criança, correndo risco até de matar essa criança. Esse policial estaria ferrado pro resto da vida. Sim. Porque no meio da confusão, você não vai perceber que o cara está com uma criança ou não no colo. Você vira e tá... Gás de pimenta, por exemplo. Se jogassem gás de pimenta lá para conter o tumulto, o que ia acontecer com essa criança? Né? O torcedor está certo de ter invadido o campo com o filho no colo para agredir o jogador, ou quem quer que seja? Não, está totalmente errado. Né? Agora, aqui no Brasil, também cá entre nós, né? As nossas leis são muito frágeis e frouxas. Um cara desse que fez aí, que entrou com a criança, e esse outro mané que entrou para agredir o jogador, esses malucos têm que ficar longe de estádio por pelo menos 10 anos, ou então serem eliminados. Banidos. Como ocorreu lá na Inglaterra com os hooligans.
Tava terrível lá, ninguém conseguia ver uma partida de futebol tranquilamente na Inglaterra, até que chegaram lá e falaram, olha, vocês não entram mais em estádio, não só na Inglaterra, como no mundo inteiro. Onde eles iam, eles arrumavam confusão, batiam, matavam e por aí afora. Tem que fazer assim também aqui, né? Ó, no dia que o seu time jogar, você tem que ir lá na delegacia e ficar lá os 90 minutos. Ficar lá olhando para a cara do delegado. Pronto. Aí você vai aprender a ser gente, né? Porque você não sabe ser gente. Ainda tem um ponto que eu fiquei pensativo em relação ao próprio Internacional, sabe? Eu acho que numa hora dessa, que, sei lá, o VAR foi chamado, pô, os jogadores do Inter podiam ir lá com o árbitro, falou, dá uma segurada, falar alguma coisa, pô, não, pô, deixa tudo bem, para tentar, pelo menos, ver se o árbitro se tocava, mas eles ficaram na dele, ninguém falou nada, falou, deixa ser expulso. Em tempos de nota de repúdio, eu não sei se teve, até agora eu não vi, mas, pô, caberia o Internacional mandar um texto, falar, pô, para avaliar essa questão do jogador do Juventude que foi expulso injustamente, tudo mais, pô, ficou calado, sabe? Não sei, se tiver alguma coisa, até me falem aí, porque eu realmente não vi. O que eu vi só teve, foi relatado na súmula, né, e que o jogador, o Alan Ruschel, agrediu um torcedor e que corre o risco de pegar um gancho, né? Então, mas aí é que tá. Será que o árbitro relatou exatamente como ocorreu? Sim, não, de fato não. Pelo que eu vi, só falou que agrediu um torcedor com uma jaqueta identificada como do Internacional, né? E que agrediu, né? Com um soco. Mas corre o sério risco de tomar um gancho. Agora, quanto aos jogadores do Inter chegar na arbitragem e falar, não expulsa, passa um pano, a gente está no país que é a lei de Gerson, né? Querem levar vantagem em tudo, certo? Né? Aquele tal negócio, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eles não iam falar pro árbitro, olha, segura, não expulsa o cara não, tal. Afinal de contas, estava valendo uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Então, eles não iam fazer isso porque só estavam vendo o próprio nariz. Só isso, entendeu? Aí fica complicado, né? Sei lá, né? O que mais assustou foi isso, né? Porque, pô, o jogador foi lá para defender o cara do Inter, pô. E nenhum cara, pô, o mínimo podia chegar ao juiz. E o cara foi para dar um soco mesmo. O cara foi para dar um soco no Valência. Pô. Foi, pô. Falar, pô, vê aí, releva, pô. Não, pô. Não, o cara foi para agredir mesmo. O cara, eu nunca vi isso, assim, sabe? Já vi torcedor entrar e tudo, mas o outro tentar defender o cara e ser expulso e ninguém fala nada, isso aí eu fiquei, pô, perplexo. E poderia, vai que o Juventude perde esse jogo. Agora, é muito engraçado, né? Esse rapaz do VAR aí, que eu não sei quem é, chamar para expulsar o Alan Ruschel, porque ele se defendeu, o torcedor estava no local de trabalho dele, Alan Ruschel, né, e tentou agredi-lo. Ele se defendeu. Agora, imaginem vocês, a gente está lá no nosso local de trabalho. Chega qualquer cliente nosso lá e vai tentar me agredir na minha mesa, sinto muito, cara. Sinto muito. Eu não vou ficar inerte. Vou partir para cima dele, né? e o pau vai cantar feio. Agora, esse Zé Ruela do VAR aí, ninguém sabe onde a galera do VAR fica. Eu sei que fica numa central da CBF. É no prédio da CBF no Rio de Janeiro? Não sei. Não sei onde fica. E se os torcedores descobrem onde ele está, vai lá e pica o pé na porta e senta a mão na cara dele. Ele vai ficar contente, né? Que o torcedor agrediu ele lá dentro do local de trabalho dele, ele vai ficar sossegado? Eu não sei se o que eu estou falando vai chegar até você, mas se chegar, olha só que eu vou te falar, fica mais esperto, mais inteligente, tá? Na sua análise do VAR, tá? Não arbitre um jogo com livro de regra embaixo do braço. Use a cabeça. Você conhece as 17 regras, as determinações? Beleza. Mas pensa, seja inteligente. Porque se você aplicar todas as regras... Olha só o que eu vou te falar. Se você pegar as 17 regras certinha e aplicar na várzea, não sei nem se você faz várzea, você não dura um jogo. Porque na várzea você tem que ter isso aqui, ó. Conversa com os jogadores, você tem que ser amigo dos caras, trocar ideia, levar os caras no bico, tá? Então, fica esperto, tá? Você que é árbitro de videogame, fica ligeiro. Foi uma boa analogia, cara. Árbitro de videogame.